A ilusão do controle. Reflexões sobre o funcionamento automático e condicionamento do prazer. Muitas pessoas acreditam que estão no controle de suas ações cotidianas, mas pesquisas indicam que fatores automáticos e condicionados podem influenciar as decisões diárias. Diferentemente de ferramentas como algoritmos ou tecnologia digital, o condicionamento comportamental pode ter um papel relevante nesse processo. Não se trata de motivações construtivas como o desejo de crescer ou contribuir, mas padrões de desejo condicionados por estímulos rápidos e repetidos, frequentemente associados ao prazer. É comum que indivíduos estabeleçam metas de mudança de comportamento buscando maior foco ou produtividade, mas encontrem dificuldades diante de estímulos externos, como notificações ou sugestões visuais. Essa dificuldade não está necessariamente ligada à força de vontade, mas pode envolver uma ausência de clareza sobre o funcionamento desses mecanismos internos. Abordagens como a técnica de sincronização bioenergética descrevem esse fenômeno como um problema de sincronização, sugerindo que ritmos biológicos naturais podem ser alterados por influências externas. O cérebro humano é condicionado ao longo do tempo a associar prazer a recompensas rápidas e superficiais, o que pode levar à confusão entre liberdade e consumo. Esse processo resulta na formação de engramas sensoriais ou padrões de memória que orientam respostas automáticas. Por exemplo, durante o aprendizado de um instrumento musical, o cérebro ele cria engramas ligados a movimentos e sensações, facilitando a automatização dessas ações. Entretanto, quando tais padrões são formados em situações de estresse ou trauma, respostas defensivas e inadequadas podem se tornar predominantes, mantendo o organismo em estado de alerta, de defesa constante. Esses mecanismos podem impactar negativamente a atenção, o foco e outros aspectos essenciais da experiência pessoal, ocasionando distrações frequentes e perda de oportunidades decorrente da priorização de recompensas imediatas. No entanto, existe a possibilidade de reverter esse condicionamento e promover mudanças na maneira como o cérebro responde aos estímulos, favorecendo padrões mais alinhados com objetivos de longo prazo. A programação mental é essencial para transformar impulsos automáticos em escolhas conscientes e recuperar controle e foco. Evitar o domínio do vício não significa suprimir desejos, mas direcioná-los intencionalmente. Distrações digitais muitas vezes desviam nossa atenção de tarefas importantes e muitos não percebem que padrões mentais condicionados influenciam as suas decisões, limitando o desenvolvimento pessoal. O sistema não busca destruir, mas distrair. A mente é bombardeada por estímulos e desejos artificiais presentes em anúncios, algoritmos, oferecendo prazer imediato em troca da atenção. Isso drena a energia e o foco, levando a cansaço e confusão, resultado de uma engenharia que incentiva o consumo e a fuga, não a reflexão. Contudo, há um breve instante de escolha entre impulso e ação. Ao retomarmos nossa atenção com disciplina, é possível recuperar a liberdade interior perdida para aqueles desejos impostos. A dopamina, molécula ligada ao prazer e motivação, foi transformada em uma poderosa armadilha moderna. Aquilo que antes nos movia rumo a grandes conquistas agora é acionado facilmente por aplicativos e imagens, gerando ciclos de vício e repetição, criando prisões invisíveis sem a necessidade de correntes ou jaulas. A busca constante por dopamina barata mantém o corpo no estado prolongado de alerta, luta ou fuga, como resposta biológica a choques traumáticos como frustração ou solidão. Isso leva o organismo a uma tentativa desadaptativa de resolver conflitos, resultando em exaustão e impedindo a autorregulação e regeneração natural, semelhante a um motor acelerando continuamente sem descanso. Estímulos fáceis reforçam hábitos como um rio que aprofunda seu leito, tornando difícil mudar o curso. Aos poucos, se perde foco, interesse por projetos longos e relações profundas parecem desgastantes diante do excesso de distração.
A dopamina antes motivadora passa a tornar os prazeres simples e conquistas menos satisfatórios, criando uma busca constante pelo próximo estímulo imediato e esvaziando o sentido das experiências. A reestruturação de comportamentos previamente estabelecidos é viável por meio de intervenções adequadas. É possível desacelerar ritmos, readquirir a aptidão para permanecer em silêncio e reconstruir a sensibilidade para aspectos mais relevantes, indo além da resposta a estímulos imediatos. Este processo exige tempo e pode acarretar desconforto inicial, manifestado como sensação de vazio, ansiedade, irritabilidade, sintomas típicos da fase de desintoxicação cerebral diante de padrões anteriormente não reconhecidos como aditivos. Essa etapa, denominada fase de reparação, ocorre quando o organismo, após a resolução efetiva ou tentativa de resolução de um conflito, entra em vagotonia com o intuito de promover a autorregulação fisiológica. Podem surgir sintomas como fadiga intensa, cefaleia, irritabilidade, indicando a eliminação de antigos padrões pelo corpo, caracterizando a chamada crise de desintoxicação, momento no qual os sintomas tendem a se intensificar antes de apresentar a melhora, evidenciando um processo biológico natural de recuperação. Com a superação desse período de abstinência de estímulos superficiais, se observa o desenvolvimento de um padrão mental menos reativo, mais atento e resiliente. A diminuição da dependência de estímulos dopaminérgicos frequentes permite resgatar a apreciação de prazeres mais significativos. Essa alteração evidencia uma autonomia ampliada do indivíduo que passa a atuar de modo voluntário e independente de estímulos artificiais. Destaca-se ainda que muitos desejos são condicionados e induzidos externamente, sendo frequentemente percebidos como naturais, embora sejam resultados de fatores ambientais e sociais. Norma regulamentadora número 1. O ambiente de trabalho como alicerce da recuperação. O ciclo de distração e vício muitas vezes se manifesta no trabalho e a legislação recente, como a NR1, pode ajudar. Sintomas como cansaço e solidão podem ser sinais de uma mente condicionada à busca por prazer instantâneo. A NR1 agora reconhece fatores psicossociais de risco como sobrecarga, más relações, pouca clareza de função e falta de apoio, obrigando empresas a lidar com esses gatilhos do estresse e vício. O foco não é no indivíduo, mas nas condições que contribuem para o problema, transferindo a responsabilidade ao ambiente. Ambientes que reduzem demandas excessivas e promovem autonomia e boas relações são fundamentais para a prevenção, tornando desnecessário buscar escapes prejudiciais. A bússola interna e a clareza de propósito. O propósito autêntico não se configura como uma meta artificial, mas sim como o reconhecimento das características essenciais presentes em cada indivíduo. É fundamental realizar uma análise honesta das próprias motivações, frustrações e paixões, avaliando ainda quais sacrifícios estão dispostos a ser feitos. Respostas simplistas como dinheiro ou prestígio devem ser descartadas em favor de princípios que sustentem convicções diante das adversidades. O verdadeiro norte é aquilo que permanece mesmo em situações de instabilidade, funcionando como um pilar para a identidade genuína de cada pessoa. Para alguns, pode estar relacionado ao impacto social. Para outros, à produção criativa, à liderança pelo exemplo ou à construção de vínculos familiares. Independentemente do objetivo, ele deve refletir valores autênticos e não projeções superficiais. A definição clara do propósito é imprescindível, porque proporciona resiliência frente às tentações cotidianas. Mentes orientadas por objetivos sólidos não se deixam guiar por impulsos momentâneos, sendo sustentadas por uma visão estratégica. A ausência desse autoconhecimento favorece a alienação perante tendências coletivas, enquanto quem encontra o próprio direcionamento atua com assertividade e engajamento, promovendo o bem-estar e desenvolvimento individual. Desconectando-se da prisão digital. Escolhas conscientes. É fundamental cultivar uma mente autônoma, resistente a estímulos automáticos, algoritmos externos e à busca constante por aprovação. A autonomia intelectual estimula a criatividade e fortalece a tomada de decisões conscientes. Esse processo exige comprometimento.
A verdadeira emancipação mental ocorre mediante escolhas deliberadas. Reconhecer-se como alguém capaz de observar, moldar e redirecionar desejos é o primeiro passo para desenvolver autocontrole e foco. A reformulação de hábitos demanda a disposição de renunciar a gratificações fáceis em prol do que realmente é significativo. Menos distração e mais presença são requisitos para recuperar clareza e foco de longo prazo. Ao minimizar estímulos supérfluos, se torna possível ouvir as reais necessidades da própria consciência. Isso evidencia que o papel do indivíduo é ativo e criativo, nunca passivo ou submisso a fluxos digitais compulsivos. Se trata de uma jornada coletiva na qual diferentes pessoas buscam maior consciência e liberdade através da reconexão consigo mesmas e com comunidades que compartilham desses valores. O isolamento reforça padrões indesejados, enquanto o processo de autorreparação tem início na reaproximação com o propósito pessoal e coletivo. A dor da autorreparação, desintoxicação da mente e do corpo. O vício é um fator que pode impactar significativamente a vida de uma pessoa. Os episódios de recaída fazem parte desse processo, mas a busca por mudança envolve consciência dos próprios comportamentos e vontade de transformação. Embora o vício possa ter causado perdas, a procura por significado permanece presente. O processo de recuperação pode ser extenso, com possíveis recaídas, porém, há métodos, informações e suporte disponíveis. Expressar as dificuldades em voz alta pode representar um passo inicial no processo de autorreparação, e o apoio coletivo contribui para a superação desse desafio. O vício tende a isolar, mas a autorreparação começa ao se reconectar. Lembre-se, você é maior que qualquer impulso ou recaída. O vício não deixa marcas visíveis, mas consome energia e vontade silenciosamente, levando à perda de sentido e criando um ciclo de busca por prazer imediato que gera vazio e repetição. Não acontece por fraqueza, mas porque o cérebro foi condicionado a buscar prazer artificial, alterando o sistema de recompensa e diminuindo a motivação e a alegria. A superação exige reconhecer esse ciclo e buscar com consciência, liberdade e recuperação. Reconhecer o problema é o primeiro passo para quebrar padrões prejudiciais. Não basta entender, é preciso sentir o verdadeiro impacto do vício na vida. Energia, autoestima, relacionamentos e paz podem ser afetados. Escreva sobre os danos percebidos, isso traz clareza e poder sobre a dor, preparando você para mudar. Muitos desistem nessa fase porque o cérebro precisa reaprender a viver sem recompensas fáceis. Abstinência é física, emocional e espiritual, trazendo à tona emoções suprimidas e desconforto intenso. Esse processo é natural, indica recalibração e cura. O luto pelo antigo hábito vem em ondas, mas resistir leva à aceitação e liberdade. E com o tempo o corpo entra em reparação e inicia um ciclo de autorreparação. Não é aconselhável tentar resolver todas as questões de uma só vez. O recomendado é focar no momento presente, superando cada desafio progressivamente. A cada recusa aos impulsos, há o fortalecimento de uma nova identidade. O cansaço sentido durante esse processo não se resolve apenas com um descanso físico. Trata-se de uma exaustão emocional significativa, típica do enfrentamento da dependência. Inicialmente, a fadiga profunda pode ser interpretada como um obstáculo maior do que o simples desgaste cotidiano. Ela resulta do esforço prolongado do organismo em lidar com estímulos intensos de dopamina, levando à abstinência. A redução dessas substâncias faz com que o organismo adote mecanismos de economia de energia, estabelecendo um estado de hiperatividade simpática. E, como resultado, tarefas corriqueiras se tornam desafiadoras e a motivação diminui consideravelmente. O comportamento repetitivo associado ao prazer artificial funcionava como um paliativo, e a sua ausência pode gerar inquietação, insônia e desconforto. Contudo, essa reação corresponde ao processo de recuperação natural do sistema nervoso autônomo, que busca restabelecer o seu equilíbrio e promover a autossanção. Durante esse período, é recomendável adotar práticas que promovam relaxamento e qualidade de sono, reduzindo estímulos noturnos e estabelecendo rotinas saudáveis para a indução ao repouso.
É importante buscar fontes naturais de energia, como atividade física, exposição solar e alimentação balanceada, priorizando frutas e vegetais. Reconhece-se, assim, que tal fase é transitória e necessária para a reconstrução dos recursos internos e essenciais à manutenção da abstinência. Mesmo após medidas rigorosas, pensamentos recorrentes podem surgir, muitas vezes acompanhados de lembranças ou fantasias ligadas ao comportamento anterior. Esses episódios são parte do ajuste mental e devem ser administrados com estratégias de redirecionamento de atenção escrita ou outros métodos construtivos, sempre evitando o sentimento de culpa. Trata-se da manifestação de padrões mentais adquiridos que podem ser gradualmente modificados mediante orientação consciente. A dependência frequentemente atua como mecanismo de escape frente a emoções negativas. Em sua ausência, essas emoções emergem com maior intensidade. O enfrentamento adequado envolve reconhecer e acolher tais sensações, compreendendo que sentimentos como irritação ou desânimo sinalizam necessidades emocionais legítimas. Manter expectativas realistas e administrar pequenas tarefas diárias são atitudes eficazes neste contexto. Nos períodos mais desafiadores, é recomendável evitar gatilhos conhecidos e priorizar atividades que favoreçam a expressão e a liberação emocional, porque isso contribui significativamente para o processo terapêutico. O desejo é resultado de processos internos desenvolvidos ao longo do tempo, estimulados por repetição e exposição a determinados estímulos. Para promover mudanças significativas, é recomendável eliminar gatilhos e restringir o acesso a conteúdos ou ambientes que possam favorecer recaídas, priorizando estratégias preventivas em prol da saúde mental. A recuperação exige um ambiente livre de estímulos nocivos. Criar filtros, bloquear acessos e buscar apoio de pessoas confiáveis são medidas fundamentais. O vício tende a buscar alternativas para se manifestar e, por isso, apenas o distanciamento efetivo proporciona espaço para a construção de novos padrões comportamentais mais saudáveis. A substituição dos estímulos nocivos por elementos com significado real, como registros familiares e frases motivacionais, contribui positivamente para a reestruturação emocional. Todo impulso pode ser compreendido como energia susceptível à transformação. Canalizar essa energia para atividades construtivas, como práticas artísticas, estudo, espiritualidade ou exercícios físicos, se mostra mais eficaz do que a simples supressão. Estruturar rotinas, estabelecer recompensas concretas e adotar pequenos rituais diários favorecem o desenvolvimento da disciplina necessária para sustentar mudanças duradouras no comportamento. Superar a dependência implica preencher o espaço anteriormente ocupado pelo vício com presença, autoconsciência, hábitos e recompensas alinhadas a uma identidade em reconstrução. Uma abordagem coletiva tem papel central nesse processo. Compartilhar vivências, integrar grupos de apoio e incentivar a expressão aberta diminuem sensações de isolamento e favorecem o fortalecimento emocional, conforme demonstram estudos sobre fatores psicossociais e bem-estar no trabalho. Por fim, a gestão do desejo ela deve priorizar a sua transformação, não a repressão. Práticas contemplativas e atividades intencionais auxiliam na canalização saudável dessa energia, promovendo autodesenvolvimento e contribuindo para uma mudança significativa na qualidade de vida. O retorno ao lar ocorre pela presença e reconexão com a vida simples após o vício. A autorreparação não exige controle absoluto, mas sim restabelecimento de vínculos reais, aprendizado com os desconfortos e resgate do agora. O passado ou o vício não define quem você é. A sua força está em seguir adiante e transformar feridas em motivação, inspirando outros pelo exemplo. A superação do vício acontece na reconexão, porque você é maior do que qualquer impulso. Desejos não devem ser reprimidos, mas transformados em energia vital. Rituais como respiração consciente e meditação ajudam a lidar com impulsos, trazendo presença e abertura para novas formas de viver o desejo. A oração pode ser entendida como um ritual. Independentemente de crenças religiosas,
Comunicar-se com algo considerado maior, com o universo, a vida ou um princípio superior, serve como um lembrete de pertencimento. O jejum é outro exemplo. Abster-se de prazeres imediatos, como alimentação, utilização de dispositivos eletrônicos ou exposição a ruídos, pode fortalecer a disciplina. Trata-se de recusar estímulos externos para focar no interior. A participação do corpo também é relevante. Atividades como movimentar-se, dançar ou correr representam maneiras de transformar desejo em ação, visto que este corresponde à energia acumulada. Cuidados com o próprio corpo podem ser praticados não como busca por alívio, mas como reconhecimento do próprio valor. Banhos calmos e gestos conscientes são exemplos de redescoberta do toque. Esses rituais não possuem efeitos sobrenaturais, mas funcionam como meios de transmitir à própria consciência a intenção de permanecer presente e atento às próprias sensações. E com o tempo, o desejo pode deixar de representar um obstáculo e passar a atuar como uma orientação. A experiência da realidade tende a se modificar, passando a ser percebida de forma mais consciente e presente. Pequenas ações cotidianas, como apreciar uma bebida pela manhã, ouvir sons ambientes ou interagir fisicamente com outras pessoas, podem ganhar novos significados. Superar vícios envolve retornar ao contato consigo mesmo e com o ambiente ao redor, restabelecendo a capacidade de perceber nuances como tédio e silêncio profundo. E gradualmente se percebe novamente o contato com a realidade, tanto física quanto emocional. O ponto principal está em enfatizar a importância da reconexão e não do controle absoluto. Sentir, confiar e agir deliberadamente são apresentados como alternativas ao simples seguimento de impulsos automáticos. Reconstruir relações sociais e enfrentar situações autênticas, sem filtros ou roteiros, é considerado parte desse processo. Experimentar diversas emoções faz parte do retorno à experiência concreta de vida. Superar o vício envolve retomar a vivência plena. O percurso realizado pode propiciar um sentimento de liberdade não obtido por meio de dependências anteriores. Ao concluir essa trajetória, se destaca que o indivíduo não se resume ao passado ou comportamentos compulsivos, mas sim ao presente e à busca por novas formas de viver. Embora existam desafios futuros, o acesso a informações e apoio torna possível lidar com dificuldades de modo mais consciente. E por fim, ressalta-se que há espaços de acolhimento voltados à busca por clareza, liberdade e reconexão, onde experiências são compartilhadas e apoio mútuo se restabelece. O processo de reparação pessoal inicia-se quando há uma disposição para lidar com dificuldades internas sem isolamento. A sugestão final é retornar a essas práticas sempre que necessário, reforçando a ideia de que cada pessoa possui recursos internos e merece respeito, independentemente das circunstâncias passadas.